Irmãos, vamos orar pedindo para que o Senhor fale conosco? Você pode fechar os seus olhos? Pai de amor, Deus de graça e bondade, obrigado. Obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado por podermos Te louvar, Te adorar. E é tão bom, Senhor Deus, já poder experimentar o Teu agir em nós e através de nós. Senhor, mas agora que nós vamos abrir a Tua palavra, nós vamos buscar mais em ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que o Teu Espírito Santo desperte o nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos ajude a Te ouvir, porque nós queremos ouvir a Ti, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, foi um tempo muito precioso que nós tivemos, desde o dia 18 de janeiro até dia 3 de março, tivemos aí um período de mais de 40 dias comemorando os 40 anos da nossa igreja, foram 40 anos de histórias de esperança, e hoje nós, então, semana passada nós tivemos o nosso encerramento, e hoje nós estamos começando então essa nova série de mensagens, falando sobre a profundidade, experimentando o profundo amor de Deus. Queridos, ao longo de toda a Bíblia, nós temos uma mensagem de Deus ecoando, dizendo: você é amado, você é perdoado e você é cuidado. E dessa maneira, quando nós entendemos que somos amados, nós somos então habilitados para amar. Quando eu e você entendemos que somos perdoados por Deus, nós somos despertados para perdoar. Quando eu e você entendemos e confiamos que Deus cuida de nós, nós também cuidamos de nós e dos outros. E é sobre isso que nós vamos conversar ao longo de toda essa série, tudo bem? Os irmãos e as irmãs estão comigo, sim? E hoje, queridos, nós vamos conversar sobre esse tema: aceito. Eu sou aceito por Deus. Eu queria que o Saulo colocasse uma foto aqui da mensagem, uma foto que está aqui os meus filhos. Olha só, né? Você vê que são bonitos, né? Puxou a mãe, né? Graças a Deus. Mas às vezes a gente, como pai ou como mãe, a gente aperta o nosso filho, a gente abraça os nossos filhos, e a gente tem aquela pergunta: será que os meus filhos entendem que eu amo eles? Será que os meus filhos entendem que o meu coração, a minha vida praticamente é toda em função deles, e o quão precioso eles são para mim? Por mais que muitas vezes os meus filhos, os seus filhos e netos, alguns como crianças que são os meus, podem às vezes não saber expressar com palavras o quanto eles são amados por mim, pela Érica, porém, eles sabem experimentar esse amor, porque eles experimentam esse amor no meu próprio olhar por eles. Eles experimentam esse amor pela maneira que eu falo com eles. Eles experimentam esse amor da maneira que eu abraço eles. Eles experimentam esse amor da maneira que eu gasto o meu tempo e a minha vida ao lado deles. Eles podem não saber explicar, eles podem não saber comunicar o quanto eles recebem esse amor, mas eles experimentam. Está escrito na minha testa, está escrito no meu olhar, está escrito na minha casa, está escrito na minha vida, o quanto eu amo os meus filhos. E se Deus fizesse essa pergunta para nós? Será que nós sabemos que somos tão amados por Ele? E se Deus fizesse a pergunta para você, como um pai pergunta para o seu filho: você sabe que eu te amo? Você sabe que você é alvo do meu amor? Muito provável nós responderíamos que nós sim, nós cremos nesse amor, porque esse amor se manifesta todos os dias na nossa vida.
Esse amor se manifesta no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Esse amor se manifesta na providência de Deus sobre as nossas vidas. Esse amor se manifesta na revelação em Cristo Jesus, quando Cristo Jesus se entregou lá na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, garantindo para nós vida no tempo presente e vida eterna no futuro. Você consegue imaginar que assim como um pai que olha para o seu filho e para a sua filha e sorri de amor, você consegue imaginar um Deus eterno, soberano, que quando olha para você de amor, Ele também sorri? Você consegue imaginar isso? Um Deus que sorri por você? De amor por você? Olha só o que nós encontramos no texto de Números, capítulo 6, verso 23 a 26, é Deus dizendo para Arão, comunicando então para o povo uma bênção antiga, que diz assim: vocês abençoarão os israelitas com as seguintes palavras: o Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. O Senhor volte o rosto para você e lhe dê paz. Deus está preparando Arão a trazer essa bênção para o povo de Israel lá no Egito. E essa expressão, resplandecer o seu rosto sobre você, é exatamente essa expressão de um Deus que está sorrindo pelo seu povo, um Deus que está sorrindo com os seus filhos, como alvo do seu amor, do seu cuidado e da sua graça. Embora, queridos, nós acreditamos, cremos que Deus é amor, muitos de nós ainda nos sentimos alienados em relação ao amor de Deus. Nós vivemos numa sociedade que avançou tanto, uma sociedade que avançou na tecnologia. Hoje você tem medicação. Achei tão interessante hoje, eu estava brincando com os meus filhos lá na área de lazer onde nós moramos, e aí veio uma senhora japonesa que mora sozinha, e ela começou meio que puxar papo comigo, tem 81 anos, e ela começou a dizer: olha, que pena que hoje não tem nenhuma mulher aqui, né? Porque eu queria conversar. Só estava eu e ela com as crianças. E eu falei: não, mas fica aqui, vamos conversar, né? Porque se eu voltar para casa, eu só quero dormir. Eu falei: não, vamos ficar aqui. E ela começou a falar que, nossa, porque está difícil, né? Eu mesmo tomo 14 remédios. É esse mundo que nós vivemos. Avançou tanta coisa. Você tem ar-condicionado, você tem Alexa, você tem celular, você tem televisão, tablet, o seu carro só falta falar com você. Nós temos o avanço da medicina, medicação. Nós temos o avanço do cuidado emocional, psicologia, psiquiatria. Embora todos esses avanços sejam importantes e bons, ainda não está lidando com a carência do ser humano. Ainda somos uma população mais do que nunca carentes, nos sentimos sozinhos. Tudo isso porque temos dificuldade de nos sentirmos primeiramente amados pelo próprio Deus. E nessa ausência de crer, descansar e confiar nesse amor, de um lado nós alimentamos essa carência. A carência é exatamente esse vazio, desse sentimento: ninguém me ama, ninguém está interessado comigo, ninguém se importa comigo. E para preencher essa carência, infelizmente, nós aceitamos qualquer tipo de amor, nem que seja um amor pela metade, nem que seja um amor violento, nem que seja um amor doentio. Para preencher essa carência, aceitamos muitas vezes qualquer coisa. E muita gente, de maneira carente, se relaciona com pessoas que só prejudicam. Pessoas carentes mergulham em vícios. Pessoas carentes gastam dinheiro que não têm. Pessoas carentes acham que o animal
e o amorzinho pelo pai pet, a mãe pet, pode preencher o seu coração. Tudo isso pela carência. A carência te faz te sentir menor do que você é. E por se sentir assim, você aceita qualquer forma de amor, mesmo que esse amor faça mais mal do que bem. Mas existe um outro perigo quando nós não entendemos o amor de Deus, que é não a carência, mas o narcisismo. Quem já ouviu falar sobre narcisismo? O narcisismo, meus queridos, podemos dizer assim: se a carência é uma pessoa que ama, que se sente tão pequena, que não se sente amada, que não se sente valorizada, o narcisista é aquele que já se ama demais. O narcisista é aquele que já se acha melhor do que os outros. O narcisista acha que o mundo gira ao redor da sua vida. O narcisista, na verdade, diferente do carente, o carente ele aceita qualquer coisa. O narcisista, por se sentir bom demais, parece que nenhum amigo é bom demais para ele. O narcisista, por se amar tanto, parece que ninguém ama ele como ele merece. Se o carente se sente pequeno e aceita qualquer forma de amor, o narcisista se sente muito grande, superior a amigos, familiares e amigos, irmãos, e na verdade ele diz: eu não preciso de vocês, eu me amo, isso basta. Queridos, somente o amor profundo de Deus é a cura da nossa alma, amém? Um amor profundo, que trata as nossas feridas além das superfícies, seja a carência, seja o narcisismo. E eu queria fazer com você esse mergulho na palavra, esse mergulho no amor de Deus nessa noite. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, nós vamos ler a partir do verso número 9, tudo bem? A palavra do Senhor diz assim, acompanhe comigo. Dessa forma Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Como nos aprofundar no amor de Deus nessa noite? Primeiramente, reconhecer que a fonte de amor não está em nós. Olha só que a palavra do Senhor diz no verso 10. Nisto consiste o amor, não em que som. Som. Se a gente fosse pentecostal, eu ia falar: está amarrado o diabo. Nós vamos perseverar. Os irmãos estão comigo, sim? Vamos lá. Como aprofundar o seu amor com Deus? Primeiramente, reconhecer que a fonte de amor não está em nós. Verso número 10 diz: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus. Preste bem atenção, queridos. A nossa teologia nos ensina que a fonte do amor belo, lindo, perfeito, que transforma casamento, que restaura relações, que mantém uma família,
a nossa teologia deixa bem clara que essa fonte desse amor genuíno não está em nós. A nossa teologia nos ajuda a entender que nós precisamos reconhecer que no nosso coração existe sim imensas barreiras que nos dificultam em amar as pessoas da maneira que nós deveríamos amar. Nós precisamos entender, meus queridos, que muitas vezes o maior desafio no nosso relacionamento com as pessoas, em amar as pessoas, não está nas pessoas. Não é porque as pessoas são difíceis, mas precisamos reconhecer com maturidade é que o nosso coração é difícil. Muitas vezes nós temos dificuldade de ser amados por Deus e receber o amor de Deus, não porque Deus é difícil de entender, não porque é difícil de crer em Deus, mas precisamos reconhecer que muitas vezes o nosso coração é incrédulo, é desconfiado, é temeroso. O nosso coração tem dificuldade muitas vezes de receber e de amar o próprio Deus. Muitos de nós temos dificuldade de crer num Deus que é amor, num Deus que tem paciência, num Deus que tem perdão. Muitos de nós criamos a imagem de um Deus que até ama, mas pisa na bola para você ver. Muitos de nós criamos a imagem de um Deus que nos ama, mas basta a gente fazer qualquer coisa errada, que todo esse amor cai por terra. Muitos de nós cremos num Deus assim, sabe por quê? Porque nós somos assim. Em Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Blaise Pascal, um filósofo da antiguidade, diz que nós, para honrar a Deus, decidimos então criar Deus à nossa imagem e semelhança. E muitas vezes esse Deus que nós nos relacionamos, esse Deus que ora está bravo, esse Deus que está castigando, esse Deus que está punindo, esse Deus que está perseguindo a gente, não é o Deus verdadeiro, mas é o Deus que eu e você criamos, porque nós somos assim. Nós somos inconstantes. Tem hora que nós amamos, mas pisa no nosso calo para você ver. Nós amamos, mas muitas vezes facilmente nós nos sentimos ofendidos, magoados. Nós precisamos reconhecer que o problema não está em Deus. Precisamos reconhecer que o problema não está nas pessoas. Precisamos reconhecer que o problema muitas vezes está no nosso coração. Você consegue dizer amém? Nós precisamos rever. Será que esse Deus em quem nós nos relacionamos, e vira e mexe, nós temos conflitos com esse Deus, será que é o Deus verdadeiro da Bíblia? Ou é um Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança? Porque o Deus da Bíblia diz que não apenas nos ama, nós amamos uns aos outros. Ora amamos e ora não amamos. Mas Deus não apenas ama, Deus é amor. Por isso Deus não pode deixar de amar, porque Ele é a única fonte do amor belo, genuíno e verdadeiro neste mundo. Deus não pode mudar quem Ele é. Ele é a fonte bela deste mundo. Deus não só nos ama, Ele é o próprio e verdadeiro amor. Eu achei tão interessante que eu vi uma história de um pastor chamado Jeremias Pereira, que ele disse que certa vez ele estava fazendo aquela coisa que a gente faz no trânsito, que dá seta para a direita e entra para a esquerda, sabe? E ele fez isso, deu a seta para a direita e entrou para a esquerda. E aí a pessoa que estava atrás acelerou o carro, encostou nele, xingou ele e mostrou o dedo para ele. O dedo não de joia, tá bom?
E aí o que aconteceu? Que na hora do semáforo, os dois carros pararam, e ele meio que encostou no carro do rapaz que havia xingado ele. E aí o pastor Jeremias abaixou o vidro, virou assim para o motorista e falou: "Oh, desculpa". Aí o motorista abaixou o vidro, era membro da igreja dele. Na hora ele falou: "Pastor, é o senhor?" Aí ele falou: "Ô irmão, tal, minha ovelha". E aí ele seguiu. Aí o rapaz que havia xingado ele, que descobriu que havia xingado o próprio pastor, começou a dar farol. E dar farol, e dar farol, e dar farol, e começou a perseguir o pastor. Falou: "Meu Deus, e agora? O que está acontecendo?" Aí o pastor parou. Aí o rapaz desceu do carro e foi lá abraçar o pastor. "Ô, pastor, me perdoa, eu fiquei nervoso." A gente está rindo, né, irmãos? Sabe por que a gente está rindo? Porque a gente é assim. A gente é assim. O nosso coração, se a gente bobear, meus queridos, o nosso coração é assim. Nós só vamos encontrar cura para o nosso coração se nós reconhecemos o quão difícil nós somos. Nós só vamos amadurecer, sermos transformados, se pararmos de culparmos os relacionamentos, de pararmos de culparmos os colegas de trabalho, se pararmos de culparmos o trânsito de Sorocaba, Votorantim e região, se nós pararmos de muitas vezes criticar a Deus e reconhecer: "Não, Deus, eu reconheço que o problema sou eu." Você consegue entender isso? Pode dizer amém? Segunda lição que eu queria trazer para o seu coração nessa noite, para nós aprofundarmos no amor de Deus, é aceitar que Deus ama primeiro e sempre. Ainda no verso 10, que começa: "Nisto consiste o amor." O apóstolo João está falando sobre o amor. Havia, naquele momento do cristianismo, um movimento que negava que você poderia ser cristão, mas se você poderia continuar vivendo a sua vida de qualquer maneira. Você poderia ser cristão, mas a maneira que você vive não importa, porque o importante é mesmo só aquilo que você faz intimamente com Deus. E o apóstolo João está combatendo essa heresia, dizendo: não, se você é um filho amado de Deus, você nasceu de novo e você precisa amar as pessoas, e nós precisamos entender o que é o amor. E o apóstolo João então começa dizendo: olha, nisto consiste o amor, nós não somos a fonte do amor, nós não somos tão bonzinhos como nós pensamos, mas graças a Deus, e ele continua dizendo, mas em que Ele nos amou. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Em outras versões vai dizer assim: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Preste bem atenção, Ele nos amou primeiro. Essa é uma verdade bíblica e da nossa teologia. Deus nos ama, não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, não porque nós somos fáceis de ser amados, mas nós somos amados por Deus, porque Ele assim decidiu, na sua soberania, na sua graça. Deus nos ama como fruto da sua misericórdia. Eu e você não merecemos esse amor, não fizemos nada para merecer esse amor, mas Deus primeiramente decidiu nos amar. Sabe por quê? Porque é Ele que define um amor. Nós não sabemos amar sem Ele, nós não sabemos amar as pessoas sem Ele. É a partir do amor dEle, é a partir da graça dEle, é a partir da misericórdia dEle que nós somos transformados, restaurados e capacitados para amar as pessoas. Queridos, o amor de Deus, Ele é constante, nós somos inconstantes. A gente ama as pessoas, amigos preciosos, familiares, mas a gente se decepciona. De vez em quando a gente
se a gente tivesse uma lista de inimigos, a gente até coloca a pessoa na lista de inimigos. Às vezes foi o nosso amigo por 30 anos. Mas de repente aconteceu uma coisa que pronto, aqueles 30 anos parece que não adiantou nada. Pronto, agora está já na lista dos meus inimigos. Nós somos inconstantes, mas o nosso Deus não é. O amor dele é constante, amém? O amor do nosso Deus, meus queridos, é um amor sempre presente. Um pai não pode estar presente na vida de um filho 24 horas. Uma mãe não pode estar presente na vida de um filho 24 horas. Ninguém, nenhum amigo seu é capaz de ser presente na sua vida 24 horas. Seus filhos, seus netos. Mas Deus é um Deus que sempre nos ama e sempre está presente na nossa vida em todos os momentos. E preste bem atenção. A qualidade do amor de Deus não muda, sabe por quê? Porque Deus é imutável. A mesma maneira que Deus te amou há 10 anos atrás, é o mesmo amor que Ele tem por você. Apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, apesar das suas escolhas erradas, Deus não te ama mais, Deus não te ama menos, porque o amor de Deus é imutável. Nada que você faça é capaz de fazer Deus te amar menos, como nada que você faça é capaz de fazer Deus te amar mais, porque Deus te ama da mesma maneira, porque Ele não muda. Sabe o que significa? Eu achei tão interessante essa expressão que Deus ama primeiro, e Deus ama primeiro todos os dias. Antes de você acordar, Deus te amou primeiro. Antes de você fazer a sua primeira oração no dia, Deus te amou primeiro. Antes de você tomar o seu café da manhã, Deus te amou primeiro. Antes de você enfrentar o seu trabalho, Deus te amou primeiro. Antes de você vir aqui hoje na 8ª igreja, Deus te amou primeiro. Antes de você decidir adorar a Deus com todo o seu ser, Deus te amou primeiro. Antes de você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus te amou primeiro. Antes de você demonstrar amor a alguma pessoa, Deus te amou primeiro, porque Deus nos ama assim todos os dias. Deus nos ama sempre de maneira genuína e verdadeira. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito, que se chama Brené Manning, que diz assim: o cristianismo não é essencialmente uma filosofia de amor, e sim um caso de amor. Eu vou explicar para você. Se nós começarmos a percorrer a Bíblia e as histórias da Bíblia, se nós começarmos lá em Gênesis e encontrarmos a história de Abraão, nós vamos descobrir que a história de Abraão não é sobre a história de Abraão. Abraão era um homem perdido na Mesopotâmia, era um homem desconhecido, não havia feito nada de importante para chamar a atenção de Deus, mas mesmo sendo alguém desconhecido naquele contexto, lá no capítulo 11, diz que Deus escolheu Abraão. No capítulo 12, Deus não só escolheu Abraão, como Deus decidiu abençoar ele, dizendo: Abraão, a partir de você, nações serão abençoadas, o mundo será abençoado. A história de Abraão, preste bem atenção, não é sobre Abraão. A história de Abraão é sobre Deus que amou, abençoou a vida de Abraão. Está me entendendo, sim? Vamos pensar na história do povo de Israel. O povo de Israel se constituiu, depois de Abraão, Isaac, Jacó, foram parar no Egito através de José. Diz o texto que eles ficaram 400 anos no Egito. A história de Israel poderia ter acabado ali. Um povo que estava dentro do Egito como escravo. A Bíblia deixa bem claro que o povo de Israel não é um povo importante, não era um povo rico, não era um povo numeroso, não tinha nada no povo de Israel que chamasse a atenção de Deus. Mesmo sendo um povo que estava vivendo por 400 anos no Egito como escravo, e ali poderia terminar a história deste povo, diz a partir do livro de Êxodo, que Deus então chama
Moisés e diz: mas eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento do meu povo, e eu desci para libertá-los. A história de Israel não é sobre Israel, mas a história de Israel é sobre um caso de amor de Deus para com esse povo. Quer um outro exemplo tão marcante na Bíblia? Davi. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Um homem que venceu o gigante Golias, o homem que foi um guerreiro, por sinal tem uma série agora, não assisti ainda, estou curioso para assistir. Um homem muito importante na Bíblia, mas um homem que errou. Um homem que em algum momento da sua história amou mais o poder do que a Deus. E pelo poder ele achou que ele poderia fazer qualquer coisa, poderia ter qualquer pessoa. Ele errou. Sofreu as consequências das suas escolhas erradas. Deus não realizou o seu maior desejo, ele queria construir o templo, e Deus falou: não, as suas mãos são sujas de sangue, porque em alguns momentos ele amou mais a guerra do que o próprio Deus. A história de Davi não é sobre Davi, a história de Davi é sobre um Deus que amou Davi, apesar de quem Davi era. Para terminar, vocês lembram de Lucas capítulo 15? Nós temos lá aquelas parábolas tão conhecidas. A parábola da ovelha perdida. Mas a parábola da ovelha perdida em Lucas 15 também não é sobre a ovelha perdida, mas é sobre o pastor que vai atrás da ovelha perdida. É sobre o pastor que amou aquele que está perdido, porque assim Deus fez. Deus ama o perdido, Deus ama aquele que se desviou, Deus também está interessado. Então a história da ovelha perdida não é sobre a ovelha perdida, mas sobre o pastor que procurou aquele que estava perdido. Porque Deus ainda hoje é esse Deus que está atrás dos perdidos, que precisam da sua graça e do seu amor. Uma outra história que nós conhecemos muito do filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo? A história de um pai que tinha um filho, que disse: pai, quero a sua herança, para mim você está morto, vou seguir a minha vida. E aí o filho faz tantas escolhas erradas, perde tudo, vai disputar comida com um porco, e ele fala: puxa, se eu fosse um trabalhador do meu pai, eu tinha melhor comida do que eu estou nessa situação. Quem sabe o meu pai me aceita apenas como um servo, não precisa ser como um filho, eu aceito ser só um servo do meu pai. E diz o texto que quando aquele rapaz estava virando na esquina, aquele pai que dividiu um dinheiro com um filho que não merecia, aquele pai que foi abandonado pelo filho, diz o texto que quando aquele pai viu aquele filho virando a esquina, diz o texto que aquele pai correu. Aquele pai foi em direção àquele filho que estava desaparecido. E quando o filho começou o seu discurso de arrependimento, antes dele terminar, o pai o abraçou e disse: tu és o meu filho. Aquele que estava perdido voltou. A história não é sobre o filho que voltou, mas é sobre um pai que aceitou um filho sujo e pecador. Essa é a história do nosso Deus ainda hoje. Eu falei que eu ia terminar, né? Mas eu não posso terminar sem a história do apóstolo Paulo. Quem é a história do apóstolo Paulo? Um homem que perseguia a igreja. Como diz em Atos capítulo 6, capítulo 7, ele participou do primeiro mártir cristão, o primeiro dentro da Bíblia que morreu por causa da sua fé, que foi o diácono Estevão. Diz a palavra de Deus que Paulo respirava perseguição, e é isso que ele estava fazendo, prendendo cristãos, participando da morte de cristãos. Mas a Bíblia diz que num caminho de Damasco, Paulo não estava atrás de Jesus, Paulo não estava num culto, Paulo não estava orando, Paulo estava indo matar cristãos, prender cristãos. Mas naquele caminho de Damasco, Jesus entrou com os dois pés no peito de Paulo, e disse: Paulo, eu te escolhi, e você vai ser um instrumento meu para anunciar a palavra do Senhor.
A história não é sobre Paulo, mas sobre um Deus que escolheu, transformou e usou poderosamente a vida de Paulo. Preste bem atenção, preste bem atenção. A nossa história não é sobre nós. Talvez eu e você, como muitos desses personagens, não temos nada de interessante, nada de belo. Mas o Senhor entrou com os 2 pés no peito da nossa vida. E Ele veio para dizer: você é um amado, você é uma amada, e eu tenho grandes planos na sua vida, amém? Queria que você lesse essa frase comigo, do pastor Tim Keller. Vamos ler, essa mesmo. Vamos ler juntos? O Evangelho é isso. Somos mais pecadores, imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar. Mas ao mesmo tempo, somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Pode dizer amém? Por isso, preste bem atenção. Se liberte do seu sentimento de fracasso, amém? Se liberte nessa noite para o seu sentimento de rejeição. Se liberte pelo seu trauma, e muitas vezes de medo, porque um dia alguém te abandonou, porque alguém um dia não te acolheu. Preste bem atenção, a sua identidade não é a sua rejeição, a sua identidade não é o seu abandono, a sua identidade é que você é mais amado por Deus do que um dia você pode imaginar. Cure os seus medos, porque ninguém se aproxima de Deus por causa do medo. O próprio texto que nós lemos no capítulo 4 vai dizer que o amor lança fora o medo. Então, se você ainda tem medo de Deus, se converta hoje e experimente esse amor de Deus sobre a sua vida. Se você ainda se sente rejeitado, fracassado, porque você não realizou os seus sonhos, porque você ainda não é a pessoa que você queria, porque você ainda não tem o que você gostaria, se liberte, porque você tem o que você mais precisa, um amor genuíno de Deus sobre a sua vida. E por causa desse amor, a sua vida pode ser completamente restaurada. Os irmãos estão comigo, sim? Terceiro lugar, meus queridos, para nós aprofundarmos esse amor de Deus, nós precisamos responder o amor de Deus amando as pessoas. Verso número 11 diz assim, eu acho interessante o apóstolo João enfatizar a sua carta chamando as pessoas de amados. Ele não está dizendo, seus teimosos. A gente fala isso para os filhos, né? Não deveria, pelo amor de Deus. Às vezes a gente queria falar para algumas pessoas, seus teimosos, teimoso. Mas o apóstolo João, ele resgata a verdadeira identidade do cristão, que é o quê? Um amado e uma amada por Deus. E ele diz assim, amados, não teimosos, não egoístas, não carentes, mas amados, amados. Preste bem atenção, quem está ao seu lado aí, diz aí, amado, ou amada. Amados, amados, amados. Olha o que ele continua dizendo. Se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. A gente lembra muito João 3,16, não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas leia depois na sua casa, 1 João, que é a primeira carta, tem o Evangelho, e a primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, que diz assim, assim como Jesus nos amou e deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Nós somos amados, então nós somos capacitados, somos habilitados para sermos recipientes desse amor de Deus
e agora somos obrigados e incentivados a derramar esse amor por onde nós amamos. 1 João capítulo 3, versos 16 e 18, diz exatamente isso. Dessa forma conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos outros. Mas o verso 17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais, e vir o seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Amar é atitude. Então nós amamos uns aos outros por dois motivos. Primeiro, porque nós devemos imitar a Deus. Tudo bem? Assim como Ele nos ama de maneira graciosa, devemos ser graciosos com as pessoas. Assim como Deus se importa com o nosso espiritual, com o nosso físico, nós devemos amar as pessoas e devemos nos preocupar com o espiritual, com o físico, a tal ponto que devemos compartilhar o que temos, ajudar os necessitados. Precisamos amar uns aos outros imitando o amor de Deus, e não só isso, devemos amar uns aos outros, preste bem atenção, motivados pela gratidão. Os irmãos estão me entendendo? Sim? Se Deus nos ama dessa maneira, pela gratidão, eu não posso fazer diferente. Eu preciso amar um ao outro. E eu queria deixar essa frase com vocês, para você entender exatamente o que é o Evangelho. E a diferença, eu vou dizer aqui para você entender, a diferença da religião no aspecto negativo. Que tem muita gente que diz religioso, mas não tem nada de cristão. E o que é a essência do Evangelho? Os irmãos estão me entendendo? Sim? Olha só. A religião, na sua essência, diz assim: primeiro obedeço, para depois me sentir amado por Deus. Primeiro eu faço as coisas certas, e depois Deus me ama. Essa é a essência da religião, de modo geral. Mas o cristianismo, ele é especial porque é diferente. O cristianismo primeiro diz assim: primeiro eu sou aceito por Deus, do jeito que eu sou e apesar de quem eu sou. E por ser amado assim, por gratidão, eu obedeço. Por gratidão, eu quero alegrar esse Deus que tanto me ama. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo? Sim? Deixa eu compartilhar uma experiência que aconteceu comigo algumas semanas atrás. Eu gosto de jogar futebol, não quer dizer que eu sei jogar futebol, tudo bem? E aí eu estava jogando futebol, não era com umas pessoas... Eu jogo futebol com pessoas que não são da igreja, tá? É um grupo que um jovem aqui da igreja me colocou lá, o Pedrinho, e eu já faz uns 4 anos que eu jogo lá. Eu sei que você está olhando para o meu físico, não dá para acreditar, né? Mas eu jogo futebol, na minha mente pelo menos, né? E aí jogando lá, de repente eu encostei num rapaz, e o rapaz falou assim: ô, você está me empurrando. Eu falei: não te empurrei, foi lance normal, tudo bem. Lance normal, ainda falei assim: não quer ser encostado, vai jogar vôlei. Passou um tempo, esse mesmo rapaz, ele não é meu amigo, ele é novo lá na quadra, ele veio e me empurrou. E quando ele me empurrou, ele me xingou. Nesse exato momento, soltou 2 fiozinhos do meu cérebro aqui. O lado cristão e o lado pastor desencapou aqui, sabe? Soltou. E aí eu e ele tivemos um desentendimento. Foi aquele climão no futebol. Azedou tudo. Aí fomos embora, aquele clima. Tudo bem. Semana que vem eu me acerto com ele. De novo. Aí fui convidado para jogar bola numa outra quadra. Quarta-feira, quando eu não tenho nada, também vou jogar bola. E é uma quadra que esse rapaz não vai. Mas quis Deus que na hora que eu entrei na quadra, quem estava lá? Ele não vai naquela quadra, não está naquela turma. Mas o bendito, querido e amado, estava lá. Falei: e agora? Round 2, né? Só falta eu aparecer na igreja de olho roxo, né?
Bem, ele não é meu amigo. Eu nem sabia direito o nome dele. Ele não é uma ovelha minha, parente, nada. Mas a grande questão não é ele, a questão quem eu sou. Eu sou um cristão, eu sou um amado por Deus. Não é assim que a gente resolve as coisas. Nada justifica. Aí o rapaz entrou lá na quadra, meio sem jeito, ele me viu, e eu cheguei perto dele e a gente se acertou. Vamos só jogar bola hoje? Vamos só jogar bola hoje. Queridos, nada justifica o nosso ódio, a nossa raiva. Não importa se empurrou, não empurrou. Não importa se é uma pessoa que você não conhece, não importa. Porque nós sabemos quem nós somos cristãos. Somos amados e amadas por Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados como prova do amor de Deus por nós. Nós não podemos viver assim. Nós precisamos aprender a amar. Nem que seja engolir sapo, voltar atrás, pedir perdão, reconhecer que pisamos e pisamos feio na bola. Porque nós sabemos quem nós somos e somos cristãos. Quero terminar com essa frase de João Calvino que diz assim: quando consideramos nossa própria vantagem, ou meramente a devolução de favores por parte de amigos, estamos praticando o amor próprio, e não o amor ao próximo. Se você só ama amigos, se você só ama colegas de trabalho, irmãos da igreja, porque de alguma maneira são pessoas que também te amam, porque de alguma maneira também são pessoas que nesse relacionamento você tem vantagens, isso não é amor, isso é amor próprio. O amor ao próximo é amar quem às vezes não é seu amigo, quem às vezes não merece, e mesmo assim você trata com amor. Porque foi com esse amor genuíno que um dia o Senhor tratou as nossas vidas. E é esse amor que quer tratar as nossas vidas todos os dias. Durante a quadra, na sua casa, na academia, no trânsito. Deus nos ama primeiro. E que esse amor possa dirigir as nossas vidas. Amém? Enquanto a banda se prepara, eu queria refletir e praticar. Eu queria trazer algumas perguntas para você refletir e praticar durante a semana. O texto diz assim: como de fato Deus, como o fato de Deus ter nos amado primeiro, impacta a minha compreensão do amor e do meu relacionamento com Ele. Preste bem atenção. Talvez você veja aqui hoje para avaliar o seu relacionamento com Deus. Talvez você é alguém que se sente ainda rejeitado por Deus. Talvez você ainda ache que Deus ama mais outras pessoas do que você. Talvez está na hora de você restaurar o seu relacionamento com Deus. E entender que Deus te ama também. E que Deus te ama primeiro. Antes de você pensar nele, Deus te ama. Antes de você vir hoje no culto, Deus te ama. Antes de você dar o seu dízimo, a sua oferta, Deus te ama. Antes de você se arrepender dos seus pecados, Deus te ama. Que esse amor genuíno de Deus possa curar as suas carências. Ou até mesmo o seu orgulho. Segundo lugar, meus queridos, quais são as barreiras que me impedem de amar os outros de forma mais plena e sacrificial? Às vezes, a gente vive em ambientes que a gente não suporta algumas pessoas. Não vou nem pedir para você levantar a mão, mas você sabe, você vive em ambientes que você fala assim: ai, não suporto. Mas você precisa entender que às vezes esse problema não é a outra pessoa, mas é o seu coração. Por que você não suporta essa pessoa? Qual que é o seu problema com essa pessoa? O que você precisa ser tratado em seu coração? Qual é a barreira que você tem para tratar essa pessoa com a mesma graça que Deus te trata?
com a mesma paciência que Deus te trata, com a mesma misericórdia que Deus te trata. Talvez hoje é o tempo de você se humilhar diante de Deus. Senhor, tira de mim essas barreiras. Eu não preciso estar certo sempre, eu não preciso ser valorizado sempre, eu não preciso ganhar sempre. Me ajuda, Senhor, a ver. Às vezes o problema é a sua carência, você se sente menor do que você é. Talvez hoje está na hora, Senhor, liberte isso de mim. Talvez o seu problema é que você é uma pessoa narcisista, às vezes se ama demais, às vezes se acha demais. Está na hora de você dizer: Senhor, me dê um coração mais humilde, para que de fato possamos amar uns aos outros. Receba essa noite esse amor profundo de Deus, e seja curado, restaurado, e leve esse amor para curar outras pessoas, no nome poderoso de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?